Brasília, Tribunal Superior Eleitoral confirma que foi um sucesso o teste de integridade com as urnas eletrônicas usadas agora no primeiro turno da eleição. Yasmin Costa. O teste de integridade das urnas foi realizado pelos tribunais regionais eleitorais momentos antes da votação. A verificação aconteceu em 641 sessões eleitorais, distribuídas em todas as unidades da federação. O teste simula uma votação normal. Os votos são dados em papel para conferir se estão de acordo com o que foi digitado na urna eletrônica. Todo o processo foi filmado. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, defendeu que, mais uma vez, o teste de integridade comprovou a eficiência das urnas eletrônicas. E como só poderia acontecer, obviamente, todas as urnas conferiram os votos dados na urna com os votos dados em papel. Lembrando que o teste de integridade é filmado integralmente para comparar exatamente os votos dados em papel, que são preenchidos anteriormente por escolas, estudantes, partidos políticos e digitados no momento da realização do teste de integridade, digitado pelos servidores da Justiça Eleitoral. Este ano, pela primeira vez, também foi realizado um projeto piloto do teste de integridade com o uso da biometria. A checagem foi feita em 20 estados e no Distrito Federal, com 58 urnas eletrônicas. 2.044 eleitores voluntários participaram dessa checagem biométrica. No projeto piloto, o eleitor votou normalmente na sessão eleitoral e, ao deixar o local, foi convidado por um servidor da Justiça Eleitoral a participar do teste com a biometria. O eleitor que aceitou o convite foi então encaminhado a uma outra sala no mesmo local de votação, onde apenas posicionou o dedo no leitor biométrico para identificação naquela sessão de teste. Moraes confirmou que, nesse processo, a Justiça Eleitoral também não encontrou irregularidades. Nós realizamos, como todos se recordam, em 58 sessões eleitorais com 58 urnas em 20 estados da Federação e no Distrito Federal, um projeto piloto com biometria, o teste de integridade com biometria. Também nesse teste de integridade com biometria, nesse projeto piloto, participaram 493 voluntários. Então, nessas 58 sessões eleitorais participaram 493 voluntários. Da mesma forma, não houve nenhuma divergência, 100% de aprovação no teste de integridade com biometria. A biometria foi uma reivindicação do Ministério da Defesa, que integra com o TSE e outros órgãos uma comissão de transparência para as eleições. Conosco nessa manhã de sexta-feira. Olá, bem-vindos, Roberto Mota, Amanda Klein. Amanda, eleitores e candidatos mais desconfiados devem se tranquilizar com relação à confiabilidade das urnas, das eleições, após o resultado das apurações e também esses testes de integridade? Adriana, bom dia. Você, ao Thiago Mota, nossa audiência da Jovem Pan. Não há com que se preocupar, não há motivos para desconfiança. Essa tese alarmista, teorias conspiratórias foram incessantemente divulgadas ao longo de todo esse mandato do presidente Bolsonaro. Nunca nenhuma prova de fraude em 25 anos de existência e bom cumprimento do seu dever das urnas eletrônicas foi apresentada até hoje. E esse teste de integridade mais amplo feito até agora é mais uma peça nesse complexo tabuleiro de xadrez a provar exatamente os fatos. Não há fraude nas urnas eletrônicas, elas são seguras e confiáveis. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, estressou e enfatizou. São 58 testes aí de urnas com biometria, agora além do teste de integridade já feito, antes era feito em 100 urnas, dessa vez foi ampliada para mais de 600 urnas, ou seja, aumentou em 6 vezes o número de urnas por todo o país que foram submetidas ao tal teste de integridade, que nada mais é do que você ter todo o procedimento filmado, né? O teste lá, apertar o dedinho na urna eletrônica, como todos nós fazemos, e o voto simulado em cédula de papel. Posteriormente, esses resultados são conferidos para ver se o que foi digitado na urna bate com o que foi escrito no papel. Seria o tal do comprovante impresso do voto, impresso tão clamado por uma certa ala da política.
passou no teste 100% de compatibilidade, absolutamente nenhuma divergência. E agora ainda teve o uso da biometria porque foi uma reivindicação das Forças Armadas. Agora eu só tenho um questionamento, uma pergunta nesse processo todo, Adriana, é saber onde está o resultado do mesmo teste de integridade, da auditoria, melhor dizendo, das urnas, feita pelo Ministério da Defesa, que clamou tanto, que reivindicou tanto por uma auditoria e ainda não apresentou o resultado. Daqui a pouco a gente completa uma semana da votação do primeiro turno e ainda não tivemos acesso ao relatório do Ministério da Defesa. Aliás, a imprensa não teve sequer acesso à sala do Ministério da Defesa em que foi feita essa auditoria. Então, aí sim pode ser chamada de sala secreta, sala cofre. Será que o Ministério da Defesa está esperando o segundo turno para saber qual o resultado e só assim apresentará o resultado da sua auditoria? Porque nós já tivemos acesso a 2 relatórios, do TSE, com 100% de compatibilidade, e do TCU, que fez uma auditoria muito mais ampla do que o Ministério da Defesa e também diz que não houve nenhum sinal, nenhuma divergência, nenhuma comprovação de fraude nas urnas. Então, esperamos pelo relatório do Ministério da Defesa. Isso é muito importante, até porque o presidente Jair Bolsonaro, não satisfeito, já começou a divulgar nova teoria conspiratória que, obviamente, não encontra qualquer respaldo na realidade. Na sua live essa semana, ao dizer que um algoritmo malicioso, no momento em que o Lula o passou por volta das 8 da noite, teria sido empregado e voltou essas maluquices, esses absurdos. A deputada Carla Zambelli difundiu o mesmo tipo de teoria conspiratória nas suas redes sociais, gravou um vídeo publicado na internet. Aliás, esse vídeo, por ordem do TSE, já teve que ser removido porque, obviamente, é fake news, é mentira. Então, tá aí. Os órgãos acreditados com credibilidade, com tradição, já apresentaram seus relatórios certificando o bom resultado das urnas. Esperamos ansiosamente pelo mesmo documento por parte do Ministério da Defesa, que fez tanto espuma. Agora queremos saber o que eles acharam do processo eleitoral. Roberto Mota, como é que fica essa discussão para o segundo turno? Tiago, primeiro, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Amanda. Bom dia a você, Tiago. Bom dia a toda a nossa audiência, que tem uma enorme paciência, porque parece que a gente todo dia repete as mesmas notícias aqui. Olha, obviamente, o teste só poderia dar certo. Todo mundo sabe que o nosso sistema é o melhor do mundo. Todos os brasileiros precisam se orgulhar desse sistema. Quem ainda tiver qualquer dúvida, pode consultar o consórcio de mídia, do qual a Jovem Pan não faz parte, por isso aqui a gente tem opiniões diferentes. Mas no consórcio de mídia a opinião é unânime. Quem tiver dúvida, pode ir lá. Quem ainda tiver qualquer dúvida depois disso, pode consultar o consórcio de pesquisas eleitorais. O eleitor brasileiro está cercado de certezas absolutas. Não há nenhum motivo para preocupação. Só que o eleitor brasileiro não entende muito bem as regras e as leis que regem as eleições, porque alguns candidatos podem dizer o que quiser e outros candidatos, quando colocam no ar matérias que simplesmente mostram fatos que aconteceram, são obrigados a retirar essa matéria do ar. O eleitor brasileiro, esse eleitor anônimo, tem enorme dificuldade de escolher um candidato nesse sistema proporcional que a maioria não entende como funciona. O eleitor brasileiro esperou horas na fila para votar no dia da eleição. Esse eleitor brasileiro, eleitor anônimo, ele merece uma medalha.